Olá, tudo bem? Estamos retornando ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos e na semana passada, no estudo anterior, nós paramos no capítulo 13 de Atos, no versículo 12. Antes de começarmos o nosso estudo, eu gostaria de que você realmente pegasse a sua Bíblia, acompanhasse o estudo que nós estamos fazendo com a sua Bíblia aberta, acompanhando todas as palavras e versículos que nós estamos lendo. E posteriormente você possa, após o término do nosso estudo de hoje, examinar versículo por versículo que nós indicamos. Com certeza você vai crescer espiritualmente para a honra e glória do nosso Deus. Vamos lá? Esteja apóstolos então, pegue a sua Bíblia e comecemos a leitura. Vamos ler agora Atos, capítulo 13, do versículo 13 a 15, que nos diz. Versículo 13. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Psídia, indo num sábado às sinagogas, assentaram-se. Versículo 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas, ou da sinagoga, mandaram dizer-lhe: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. No versículo 13 que nós lemos, que estamos iniciando o nosso estudo de hoje, aparece a expressão dirigiram-se a Perge da Panfilha. Perge era na Panfilha, uma província romana economicamente pobre na costa sul da Ásia Menor, atual Turquia. Perge ficava a 8 quilômetros para o interior. Foi neste tempo que João Marcos deixou Paulo e Barnabé e voltou para sua casa. No versículo 14 aparece uma outra cidade, Antioquia da Psídia. Esta Antioquia estava a cerca de 160 quilômetros ao norte de Perge e a 1.100 metros acima do nível do mar. Ficava na Frígia, mais perto da Psídia, e, para distingui-la da outra Antioquia da Frígia, era popularmente chamado por Antioquia da Psídia. Versículo 15 nós vemos o texto Leitura da Lei e dos Profetas. Um culto de adoração na sinagoga incluía o credo judaico. Confirme isso lendo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Conhecido como Shema, a oração de conhecida como Shema, a oração de 18 bênçãos, uma leitura da lei e outra dos profetas, e uma exposição e explicação. Veja o que nos diz sobre esse assunto, Lucas capítulo 4, versículos 16 até o 30, e uma bênção de encerramento incluída nesses versículos. Continuamos nosso estudo. Continuamos lendo agora um texto bem longo, o que faz parte de todo o contexto que nós estamos lendo. Então nós vamos ler agora Atos dos Apóstolos 13, dos versículos 16 até o 41. Acompanhe na sua Bíblia para que você possa entender melhor. Vamos ler. Atos 13, eu vou ler inicialmente dos versículos 16 até o 20. Que é onde fala do testemunho de Paulo em Antioquia. Diz a palavra do Senhor. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito.
onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Eu estou lendo agora o versículo 19. E, havendo destruído 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. E o versículo 20. Vencidos cerca de 450 anos após essa herança, depois disso, lhe deu juízo até o profeta Samuel. Versículo 20, que nós acabamos de ler, fala-nos de um tempo de 450 anos. Cerca de 400 anos, mais 40 anos no deserto, e o período de conquista de Josué. Confirma esses detalhes lendo o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 61. Vamos continuar lendo agora do 21 até o 33. Acompanhe a leitura. Versículo 21. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Versículo 23. Da descendência destes, conforme a promessa trouxe Deus a Israel, Salvador, que é Jesus. Versículo 24. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Versículo 25. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés eu não sou digno de desatar as sandálias. Versículo 26. Diz o seguinte: Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Versículo 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Versículo 28. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Versículo 29. Depois de se cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o da madeira, puseram-no em um túmulo. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 31. E foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Versículo 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. E versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. No versículo 33, há aquela afirmativa ou afirmação de Deus: És meu filho, eu hoje te gerei. Isto é, hoje, ao levantar-se dentre os mortos, estou declarando que tu és meu filho e eu sou teu pai. Confirme isso lendo a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 55.
Vamos continuar lendo a palavra do Senhor no versículo 34 em diante. Vamos lá. Versículo 34 até o 38. Diz a palavra no texto: E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, dessa maneira o disse: E cumprirei o vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Versículo 35. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que teu santo veja corrupção. Versículo 36. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Versículo 37. Porém, aquele quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Versículo 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão dos pecados por intermédio deste. No versículo 34, nós vemos a expressão para que jamais voltasse à corrupção. Isto é, nunca morrer de novo. No versículo 39 que nós vamos ler agora até o versículo final do 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39 a 41. Acompanhe. Diz a palavra: E por meio dele, todo o que crê é justificado por todas as coisas das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Versículo 41. Vede os desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Versículo 39 aparece a expressão justificados. A lei conduz o pecador a Cristo, conforme nos relata o livro de Atos, capítulo 3, versículo 24. Pois o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas, versículo 2, 16 diz: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Então, ser justificado é ser declarado justo por Deus. É o que nos diz Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 22. E, portanto, receber perdão dos pecados é de Deus, conforme nos relata Efésios, capítulo 1, versículo 7. Continuemos nosso estudo, lendo agora dos versículos 42 ao 46. Vamos lá. Atos, capítulo 13, versículos 42 a 46. Diz a palavra do Senhor. 42. Ao saírem eles, rogaram-lhe que, no sábado seguinte, lhes falassem essas mesmas palavras. Versículo 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Versículo 46. Então Paulo e Barnabé,
falando ousadamente, disseram: cumpria a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios. Versículo 47. Porque o Senhor assim nolo te determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vamos observar aí a expressão nesse versículo 48. E creram todos. Deus havia escolhido este povo de antemão, e agora, através da convicção e do arrependimento, conforme nos registra Atos, capítulo 11, versículo 8, trouxe-os a fé em Cristo, conforme nos fala também Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Lucas usa a voz passiva, indicando que Deus é o agente. Somente Deus concede a vida eterna, conforme nós lemos em João, capítulo 10, versículo 28, que diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos ver agora os versículos 49 até os 52. Leiamos Atos dos Apóstolos 13, 49 a 52. Versículo 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Versículo 51. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Finalmente, versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. No versículo 51, aparece um costume interessante: sacudindo o pó dos pés. Esse era um sinal judeu de desagrado e separação daquele povo. Confirme isso lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14, para a sua edificação espiritual. Continuamos lendo agora, entrando no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 até o versículo 7. Vamos ver o que nos diz. Atos 1 até o 7. Atos 14, 1 a 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio deles, ou por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outro pelos apóstolos. Versículo 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as autoridades, para ultrajar e apedrejar. Versículo 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia,
e circunvizinhança. Versículo 7 do texto, onde anunciaram o Evangelho. Vamos ver aí, vamos destacar alguns pontos para o nosso conhecimento. O versículo 1 fala aí em Icônio. Vejamos, Paulo e Barnabé viajaram 120 quilômetros em direção a sudoeste de Antioquia da Psídia para Icônio. Os gregos fizeram dela uma cidade-estado posteriormente. No versículo 4 aparece a palavra apóstolos. E é pela primeira vez em Atos que o assunto tem um sentido mais amplo, que inclui Barnabé junto com os apóstolos escolhidos por Jesus. Confirme isso. Leia Atos, capítulo 1, versículos 24 até o 26. No versículo 5 também aparece-nos a expressão apedrejar. O apedrejamento era a maneira como os judeus executavam a pena de morte por blasfêmia religiosa. Isso está descrito no livro de Atos, capítulo 7, versículos 58 e 59. E no versículo 6 do texto lido, aparecem duas cidades, Listra e Derbe. Essas duas cidades, junto com Icônio, pertenciam à província romana da Galácia. De 37 a 72 depois de Cristo, Icônio esteve linguística e politicamente no lado frígio da fronteira. Continuemos nosso estudo. Leemos agora Atos dos Apóstolos, capítulo 14, dos versos 8 até o 14. Vejamos o que nos diz. Atos 14, de 8 a 14. Começa falando sobre a cura de um coxo de Listra. Diz versículo 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Versículo 9. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Versículo 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Versículo 12. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era esse o principal portador da palavra. Versículo 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. E versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Vamos ter que ler o versículo 5 para completar o texto. 15 melhor dizendo. Senhores, por favor, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que, dessas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Destaquemos alguns pontos. Listra. No ano 6 a.C., Augusto fortificou este povoado e o fez dele uma colônia romana da província da Galácia. Ele também povoou a colônia com veteranos do exército romano. No versículo 9 e 10, aparece um detalhe muito interessante. Ele saltou e andava. Foi aí um autêntico milagre, pois o homem jamais andara
desde que nasceu. Cumpria-se a profecia de Isaías, no capítulo 35, versículo 6, que diz: Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. No versículo 11 até o 13, aparecem aí os deuses. Circulava em Listra uma antiga lenda de que os deuses gregos Zeus e Hermes disfarçaram-se como homens e vieram às colinas rurais da Frígia buscando hospitalidade. Somente um casal os acolheu e, em troca, sua cabana foi transformada num templo, com teto de ouro e colunas de mármore. As casas daqueles que rejeitaram os deuses foram destruídas. As pessoas em Listra poderiam ter tido isto em mente quando acolheram Barnabé e Saulo e se preparavam para sacrificar os touros. Continuamos nosso estudo. Leiamos agora um texto um pouco mais longo também, visto que ele nos faz sempre aqui, nesse texto, um relato daquilo que já acontecera anteriormente, e explicando para o povo judeu e gentios aquilo que havia ocorrido em outros locais. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 15, nós vamos ler até o 18. Lucas 14, desculpem. Atos dos Apóstolos 14, capítulo 14, versículo 15 até o 18. Diz a palavra: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu a todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Versículo 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. No versículo 15 que nós vemos aí o conteúdo de um sermão de Paulo, que é semelhante ao seu posterior sermão em Atenas, conforme você pode confirmar lendo Atos, capítulo 17, versículos 22 a 31. Ambos os sermões são endereçados às multidões pagãs, que não entenderiam citações e explicações das Escrituras do Antigo Testamento. Paulo destacava que o poder criador e providencial de Deus se estendeu a todo lugar. Vamos ver agora versículo 16 até o 20. Vamos ver 16 até o 20. Diz a palavra do Senhor. Versículo 16. O qual de gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não os deixou de ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-lhes chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, ainda com dificuldade, que foi que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Versículo. Vamos retornar um pouquinho no versículo 16, quando permitiu que todos os povos, que diz a expressão que permitiu que todos os povos. Paulo salienta aqui, em Romanos capítulo 1, versículo 19, a realidade e a universalidade da revelação divina, que é perpétua.
e claramente perceptível. Vamos ver o que nos diz? Romanos 1, capítulo 20, que diz: Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos ver o versículo 19, 20. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. No versículo 20. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se ele e entrou na cidade. No dia seguinte partiu, com Barnabé, para a cidade de Derbe. No versículo 20 aparece novamente a cidade de Derbe. Era uma cidade da fronteira licaônica, na parte sudoeste da Galácia, e ficava realmente a 120 quilômetros a sudoeste da cidade de Listra. Nós vamos parar nesse nosso estudo, nesse versículo 28 que nós lemos, que foi o final, e vamos continuar na próxima aula, continuando desse versículo 15, capítulo 15 em diante. Mais uma vez, conclamo que você estude a sua Bíblia todos os dias e tenha o prazer de mergulhar na palavra do Senhor, observando e confrontando os versículos que eu estou indicando, para que você possa fazer a sua própria opinião da realidade dos fatos aqui mencionados. Peço que Deus te abençoe, a você e a sua família, e que voltemos, se Deus quiser, na próxima semana com a continuação de capítulo 16, capítulo 15 e estudo 16 de Atos dos Apóstolos. Fique com Deus e até mais.